Valendo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à página. Eu sou a Pilar Moretson e a DDE tem o orgulho de, a partir de hoje, começar a quebrar umas barreiras de comunicação, né? A gente vai falar de tópicos que são vistos como complicados, que as pessoas não entendem direito. A gente vai desmistificar essa visão sobre esses assuntos que estão em alta, são disruptivos, alavancam seu negócio, pode ajudar vocês nas suas finanças pessoais. E hoje eu tenho o orgulho de poder entrevistar um expert em Forex e Trading, é o Marcos Vinícius, que agora vai falar uma comunicação super simples e envolvente sobre Forex e Trading. Marcos Vinícius, seja muito bem-vindo! Boa noite, obrigado, Pilar. Agradeço o convite e a oportunidade aí de estar falando com você e estar explicando para o pessoal um pouco mais desse mundo que não é tão complicado quanto alguns fazem parecer, né? Ele é um pouco mais simples do que ele parece. E vamos estar aí à disposição para tirar todas as dúvidas que você tiver e que o pessoal tiver também para fazer para a gente. Tá certo. Na verdade, parece bem mais fácil. Vamos lá. Já vamos começar direto, então. Marcos, fala pra gente. Por que exatamente você faz isso que você faz? Sim, com relação à renda variável, né? Não só Forex, mas renda variável em geral, por assim dizer, Forex principalmente por ser um mercado um pouco mais alavancado, mas o principal é, você não consegue fazer o seu dinheiro crescer em termos de investimento sem você ter uma parte do seu dinheiro investido em renda variável. Você pode ser uma pessoa que poupa, que guarda, você pode guardar 3 mil reais por mês, você pode ter condições de guardar 3 mil reais por mês. Se você guardar 3 mil reais por mês na poupança, em 10 anos, 15 anos, 20 anos, você não vai ter uma fortuna. Se você guardar 3 mil reais por mês no CDB, LCI, LCA, você também não vai ter uma fortuna. O que não significa que você precisa, então eu devo pegar todo o meu dinheiro e colocar no Forex, em bolsa de valores ou coisa parecida. Não. Não significa necessariamente que você tem que fazer isso. Porém, uma parte pequena tem que estar investido nisso para o seu capital crescer. Tá? Sem uma parte pequena, né, e aí a gente entra um pouco em gerenciamento de risco também, sem uma parte pequena investido nisso, fica difícil o seu capital crescer. Tá? Então, eu comecei a fazer isso para conseguir alavancar o meu capital um pouco mais, para atingir o ponto que eu atingi hoje, que é de dependência financeira. Que é quando você chega naquele ponto que você pode trabalhar por prazer, não mais porque você precisa. Quando os seus investimentos te dão renda passiva suficiente para te sustentar, mesmo que você queira ficar o dia inteiro em casa. Né? Que não é o caso. Normalmente eu percebo que as pessoas que chegam nesse nível, elas só chegam porque elas gostam de trabalhar. Ninguém chega nesse nível para ficar o resto do dia em casa, né? Exatamente, exatamente. Legal, bacana. Conheço algumas pessoas que se enquadram aí nesse perfil que você acabou de descrever. Bacana, bacana. Agora, então, vamos lá para uma segunda pergunta aí que eu tenho uma curiosidade muito grande de saber. O que é exatamente que você faz? Como é esse seu dia a dia aí? Como é que você faz essas transações? Como é que funciona? Uma rotina, por assim dizer. Né? Basicamente, o mercado de Forex, ele tem uma vantagem sobre a Bolsa de Valores. Bom, primeiro ponto, vamos esclarecer o que é trading e quem é o trader. Né? O trader ele é o cara que faz operação no mercado. Compra, vende, assim por diante. Tá? Eu me tornei trader tem 15 anos, então já tem um tempo que eu trabalho com o mercado de renda variável, e com Forex especificamente, são 5 anos que eu trabalho com Forex. Até porque, detalhe técnico, mas a bolsa ela acabou ficando um pouco pequena para o valor que eu comecei a acumular. O Brasil ele não tem uma liquidez muito alta para atender a gente. Então, como funciona? Entendi. Parabéns! Obrigado. Obrigado. Não, realmente, quando você chega em determinado ponto, a bolsa ela já não te atende mais. Fica um pouquinho pesado, né?
Basicamente, o trabalho de um trader, ele é fazer as análises em cima de um ativo, seja ele ações, petróleo, commodity em geral, né? Ouro, Forex. O Forex em si, ele é um mercado de troca de moedas, o mercado de câmbio internacional. Então, como ele funciona? Todas as vezes, por exemplo, você faz uma compra no seu cartão do Banco do Brasil, lá nos Estados Unidos. O que vai acontecer? O Banco do Brasil vai receber o seu dinheiro em real. E ele vai ter que pagar a loja que você fez a compra lá em dólar. Uhum. Ele vai usar o mercado de Forex para fazer isso. Ele vai transformar o real em dólar. É por isso que esse mercado movimenta tanto dinheiro. O mercado de Forex, ele funciona 24 horas por dia, porque é descentralizado, não é uma bolsa de valores que tem ali o horário para abrir, horário para fechar, ele funciona o dia inteiro. Então, se a pessoa, por exemplo, ela fala, não, eu queria até começar a mexer com esse tipo de coisa, mas eu trabalho o dia inteiro, cara, tem à noite, tem madrugada, né? Eu dou aula do mercado de Forex e eu tenho alunos, por exemplo, que trabalham durante o dia e que se adaptaram e eles pegam o horário entre 4 e 6 da manhã, entre 5 e 7, que é um horário bom para operar, por exemplo, a moeda da Inglaterra, a Libra, né? Então, os ativos que nós operamos, eles são pares de moedas. Você vai ter lá euro-dólar, ou seja, euro versus dólar. E aí você tem a comparação, né? Hoje, por exemplo, o euro-dólar, ele está 1,14401. Isso significa que para você comprar um euro, você precisa de $1, 14 centavos. Então, a gente vai apostar na valorização ou desvalorização de um país frente ao outro. A gente acha que os Estados Unidos está melhor, a gente acha que a Austrália está melhor, né? E o mercado ele é 24 horas porque a gente vai operar com a Austrália, Japão, Nova Zelândia. Né? Ele abre no domingo às 6 horas da tarde. Então, no domingo, às 6 da tarde, eu venho para o escritório para dar uma olhada como que o mercado está abrindo, porque domingo já é segunda de manhã lá na Ásia, e ele fecha na sexta-feira às 6 da tarde. Ele abre com o primeiro mercado que abre, que é o japonês, e ele fecha com o último mercado que fecha, que é o americano. Fecha às 6 da tarde lá no... Ele fecha às 6 da tarde lá em Nova York, tá? Então, a gente tem essa facilidade de horário, né? A pessoa ela pode. Os melhores horários para se operar é pela manhã, à noite, entre 8 e 9, 10, meia-noite, mais ou menos, e a madrugada a partir das 3, 4 horas da manhã. Tá? Então varia bastante e consegue atender todos os públicos, né? Quem tem tempo, quem não tem tempo, quem trabalha à noite, quem faz 12 por 36, quem trabalha esse horário normal de segunda a sexta, ele atende todo mundo, né? A gente utiliza um programinha chamado Home Broker, tá? Muitos já devem ter ouvido falar. O Home Broker, você utiliza ele para fazer operações independente de qual seja o ativo, tá? Vai ter o Home Broker que você vai usar para operar ações. Eu uso o Home Broker para operar o mercado de Forex. É um programinha que você baixa no seu computador, no seu notebook, no computador de escritório, no computador de casa, e aí você consegue fazer essas negociações direto da sua casa. Tá? Vai entrar tem alguns detalhes técnicos que eu explico mais à frente durante o meu curso, e lá no webinário a gente pode falar um pouquinho também, depois eu vou passar para o pessoal aí a data do nosso webinário lá em dezembro, tá? Mas basicamente é isso, a gente faz negociações todos os dias, compra e vendas de ativo, tá? De maneira, como eu posso dizer assim, a gente diminui o máximo que a gente pode o risco, que é outro medo que as pessoas têm, né? Poxa, mas renda variável pode ser que eu perca tudo, né? Eu já ouvi falar, já assisti filme, né? Que caiu a bolsa e não sei quem pulou do 8º andar e se matou. Sim. E, não tem isso, né? Hoje a coisa está bem mais avançada. Existem programas que você limita quanto você está disposto a perder e quanto você está disposto a ganhar naquele dia que você está operando. Você pode dizer para o computador assim, olha, se der tudo errado, eu quero perder no máximo R$100 hoje. E se der tudo certo, eu quero ganhar R$100. Então dá para você definir parâmetros pré-estabelecidos. É muito tranquilo em termos de risco. Varia de um para o outro. Que bacana, que bacana. Muito, muito legal. Nossa, eu tô aqui encantada. Já tô aqui me achando a sabichona com essa explicação. Sim. Legal. Agora me diz mais uma coisa. Qual é o passo a passo, então, para uma pessoa, por exemplo, como eu aqui, que está querendo decidir
viver essa experiência aí do Forex com você, né? Que eu já estou aqui apaixonada. Olha, estou decidindo aqui que eu quero fazer alguma coisa disso aí com você. Você estava contando da sua história, assim, mas qual é esse passo a passo? Exato. Bom, eu particularmente tenho 2 tipos de trabalho nesse sentido. Um deles é gerenciar pessoalmente o capital do cliente, né? Quando a pessoa se torna cliente, eu vou gerenciar, e aí entra outros ativos também, né? Quando eu tomo conta do dinheiro de alguém, eu não tomo conta usando só o Forex. A gente vai usar tesouro direto, fundo de investimento, e o Forex vai ser uma parte pequenininha, né? Essa parte pequenininha a gente vai buscar um lucro alto para compensar risco, e vamos ter no final das contas uma carteira bem equilibrada. E a ideia é que a pessoa tenha mais lucro do que ela teria no banco, só que com a mesma segurança que ela teria no banco. Por isso, montar uma carteira bacana faz toda a diferença, tá? Então, a pessoa ela pode se tornar uma cliente e ter o patrimônio dela administrado por mim, ou ela pode fazer o curso, que a gente também vai estar lançando muito provavelmente agora em dezembro, porque a gente está colocando agora em plataforma de vídeo, né? Eu dava esse curso via Hangouts, via chat, e a gente está passando ele para uma plataforma de vídeo devido à procura. Então, eu vou jogar ele, provavelmente a gente lança ele em dezembro, onde eu vou ensinar desde o início o beabá, o passo a passo. Coisas importantes que eu vi poucas pessoas comentar. Normalmente a pessoa ensina a fazer operação. E ensinar a fazer operação, você vai encontrar um monte de vídeo no YouTube que te ensina o que é um gráfico, o que é um candle, né, todos os detalhes. Porém, ninguém te fala como escolher a corretora. Forex é um mercado que é descentralizado. Ele não tem um órgão central que regula. Que nem a Bovespa, ela regula a CVM, né? Ela regula tudo aqui da Bolsa de Valores. Mas o Forex, você não tem um lugar para quem recorrer. Se você escolher a corretora errada e ela levar todo o seu dinheiro embora, você não tem para quem reclamar. Então, aqui no Brasil, o Forex ele não tem a regulamentação. Não significa que ele é ilegal. Ele só não é regulamentado aqui. Então, não tem corretora brasileira que trabalha com isso. Você vai ter que encontrar uma corretora de fora do país. E para encontrar uma corretora de fora do país, antes é importante você saber quais são os órgãos confiáveis lá fora. Porque a gente vai ter... A gente não tem o Brasil regulando, mas a gente tem nos Estados Unidos um órgão americano que regula todas as corretoras americanas. Na Inglaterra, a gente tem o órgão da Inglaterra que regula todas de lá. E nesse meio, né, e infelizmente um número alto de corretoras, elas fazem parte de um mercado meio obscuro. Elas estão registradas em países que não têm regulação nenhuma. Né? Então eles escolhem uma ilhazinha perdida lá do Pacífico, registra a corretora deles lá, e saem oferecendo bônus na internet, que é o pior. Acaba atraindo um monte de gente, né? Se inscreve e ganha $1.000 de bônus. Ganhe 10 vezes o valor que você depositar de bônus. Né? Tem várias corretoras que fazem isso. E muita gente acaba entrando numa dessas, perdendo dinheiro e sai falando mal de Forex, que é uma loteria, que não vale a pena, que é picaretagem, porque ele não foi muito bem orientado. Porque alguém ensinou ele a operar, mas não ensinou esses detalhes básicos, né? Que a escolha da corretora faz uma diferença muito grande. Tá? Para você ter uma ideia, não vou entrar em detalhe técnico, mas tem corretora que ela ganha quando você perde. Tá? Ela só ganha quando você perde. Imagina a seguinte situação. Você vai numa lotérica fazer uma aposta. O dono da lotérica, ele tem certeza que você não vai ganhar. Você vai lá e vai jogar R$1.000. Né? Ele fala, não tem como ela acertar os números, é muito difícil. O que ele faz? Ele não manda sua aposta para frente. Ele segura ela ali e finge que mandou ela para frente. E ele embolsa os R$1.000. É isso que algumas corretoras fazem. Ela pega a sua ordem e ela não vai lá no mercado. O João deu uma ordem de compra de €1.000. Eles guardam aquilo ali e ficam esperando o João perder, porque a maioria do pessoal que entra, quando começa a operar sem instrução, né, acaba perdendo dinheiro. Então o sistema deles analisa, esse cara aqui ele não ganha muito, a gente pode começar a se arriscar. E aí a corretora vai ganhar quando você perder, porque se você ganhar, se ela não passou a ordem para frente, ela tem que tirar do bolso para te pagar. Né? Se você comprou 1.000 e ela não comprou de ninguém, ela fingiu que comprou, se você ganhar 500, ela tem que tirar 500 do bolso. E muitas vezes ela vai jogar o preço do mercado contra você, ela vai manipular o mercado contra você
para não perder dinheiro. Então, tem que ser bem criterioso na hora de fazer a escolha de uma corretora. Até porque se está lidando com corretoras lá de fora. Com relação à legalidade, tem gente que fica preocupado, né? É legal, né? Qualquer investimento que você faça fora do país é um investimento legal desde que você declare. Você faz a declaração, você manda o dinheiro para lá via casa de câmbio, por exemplo, avisa que o dinheiro está indo, a casa de câmbio já faz um contrato de câmbio contigo, né? Avisa o Banco Central e tudo mais que o dinheiro está indo para lá. Então você enviou o dinheiro para lá, está todo declarado, tranquilo. Teve lucro, como que eu faço? Eu quero trazer de volta para cá. Pede a transferência para sua conta bancária. Chegando aqui, tudo que for lucro, você vai pagar 15% de imposto em cima do seu lucro. E tudo tranquilo, legal e transparente, não tem nenhum problema. Você não é proibido de operar em corretoras fora do país. Sim, entendi. Os 15% doeram no meu coração, mas... Dói. Mas ainda dói, se você for parar para pensar, olha que coisa curiosa. Ainda dói menos do que os 27,5%, que é o imposto do pessoal que ganha acima de uma certa faixa. Dá uma coisa curiosa, quem vive de renda paga menos imposto do que quem vive de salário. Imagina que você vive de salário, você ganha 20 mil reais por mês, você paga 27,5% de imposto. Agora imagina que você tem investimentos fora do país e esses investimentos todo mês você traz 20 mil reais, você paga 15. Então quem vive de renda paga menos imposto. Aí você começa a entender por que quem tem dinheiro faz mais dinheiro. Sensacional. Realmente, a fonte da informação, a informação correta e a instrução, a gente faz toda a diferença. Eu estou aqui, encantada. Muito bacana. Deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui. Sim. Vamos lá, então, assim, qual seria, então, uma ação real, né? Um primeiro passo real de uma pessoa que quer agora se tornar um trader. Então, digamos aí, então, que eu quero me tornar um trader. Qual o primeiro passo que eu tenho que dar? Exato. Seria abrir a conta, né, escolher a corretora exata, operar a conta demo, enviar valores, né? Tudo isso a gente vai estar explicando no nosso webinário, lá no dia 6 de dezembro. O link está aqui embaixo para o pessoal que quiser acompanhar aí, assistir e ver a gente lá no dia 6. Eu vou estar passando o passo a passo, né, de tudo que é necessário para você iniciar nesse mercado. Inclusive, né, vou estar falando com o pessoal também com relação a risco, né? O que é bacana desse mercado? Você pode começar a operar nesse mercado, né? O trader, ele fala operar, ele não fala comprar e vender. Quando você fala, amanhã eu vou mexer com o mercado de ações, trabalhar com o mercado de ações, trabalhar com flores, não, a gente fala operar. Amanhã eu vou operar o mercado, né? Para você começar a operar o mercado, você não precisa ter um centavo. Você pode operar com dinheiro fictício. Tá? Então, existe um negocinho chamado conta demo. O que é uma conta demo? É uma conta de demonstração que ela funciona como se ela tivesse Ela tem dados do mercado real, o que está acontecendo na realidade. O mesmo preço que vai aparecer na sua conta de demonstração aparece na minha conta real. E você faz operações ali para saber como é que você está se saindo. Né? Inclusive, os meus alunos, eu costumo falar para eles, olha, depois que você termina o curso, continua ainda pelo menos uns 3 meses fazendo operação com dinheiro fictício para saber se efetivamente você aprendeu e é bom ou se você está tendo sorte. Porque às vezes a pessoa tem sorte 2 meses seguidos e ela acha que ela sabe tudo e ela vai lá, faz um empréstimo no banco, coloca um monte de dinheiro e perde. E aí, acabou. Né? A pessoa nunca mais quer saber. Então, se você fizer a coisa com responsabilidade e for no passo a passo, as probabilidades elas são infinitas. Né? Você pode fazer um lucro alto em pouco tempo. Eu já tive, não é o ideal, né, e nem o indicado, por exemplo, mas eu já tive aluno que com 20, 30 mil reais em 3 meses fez 400 mil reais de lucro. Em 3 meses. Não, em 2 meses, salvo me engano. Então, só que o que acontece? Psicológico. Uau. O psicológico faz muita diferença dentro desse mercado. Com certeza. E por que ele fez um lucro tão alto? Porque o psicológico dele é tranquilo. Mora com o pai paga tudo, não tem que gastar dinheiro, não tem que se preocupar.
Se ele perdesse esses 20 mil, ele não estava preocupado. É diferente quando a gente tem contas a pagar, quando a gente tem família para sustentar ou coisa parecida. A gente fica um pouco mais receoso. Eu costumo dizer que o mercado de Forex em si, e qualquer outro mercado de renda variável, é um mercado fácil, mas quanto mais responsabilidade a gente tem, mais ansiedade e mais medos, mais difícil ele vai ficando. Porque a gente vai ficando cada vez mais inseguro. E o psicológico nosso, ele muda bastante, né? Para você ter uma ideia, hoje a poupança, ela dá 0,37 ao mês. Né? 0,37 no mês, não chega a 1. Sim. Só para você ter uma noção do que é o psicológico nesse mercado, ontem eu fechei o dia numa operação. Tem um pedacinho bem pequenininho do meu dinheiro que eu arrisco ele muito, porque se perder não tem problema, mas é um risco assim bem alto que eu corro. E sempre assim, né? Sempre fazendo esse gerenciamento. Né? Não, tudo bem, se eu pegar 2% do meu dinheiro, eu posso correr um risco alto nele. Ontem, em um dia, né? A poupança faz 0,37 em um mês. Em um dia, eu fiz 1,5% de lucro. E fechei o dia triste e chateado, porque eu fechei com 1,5% porque eu fiquei meio receoso. E aí, depois que eu fechei, o mercado foi para onde eu achei que ia, e eu vi que eu poderia ter feito uns 15. Então, assim, olha o que é o psicológico. Eu fechei com 4 poupanças em um dia, e terminei o dia triste. Né? Do mesmo jeito que, às vezes, eu poderia ter perdido dinheiro e terminado o dia feliz. Se, por exemplo, eu tivesse olhado para minha conta e tivesse visto um prejuízo lá de 80%, e conseguisse reverter isso e terminasse o dia com 5 de prejuízo, eu ia falar, ufa, graças a Deus, eu estava perdendo 80, perdi só 5. Agora, quando você ganha 5, mas poderia ter ganhado 40, às vezes você fica chateado pensando, ganhei só 5, poderia ter ganhado 40. Então é bem complicado. Essa coisa do psicológico é uma das principais coisas que você precisa trabalhar quando você é trader. Tem muita parte muita técnica psicológica, né, que eu passo para os alunos e passo também no acompanhamento, né? Eu faço acompanhamento com eles. Eu ensino o pessoal a saber qual que são os seus limites, né? Porque todo mundo quer uma formulazinha pronta, né? No começo do meu curso, normalmente o que eu escuto dos alunos é quanto eu coloco de lucro e quanto eu coloco de prejuízo em cada operação, né? Primeiro, depende de quanto você tem de capital, né? O primeiro ponto. Segundo ponto, ele é muito pessoal. Às vezes uma pessoa ela precisa de um lucro menor e ela consegue fazer 10 ganhos pequenos no dia, do que ela ficar buscando um ganho grande. E outra pessoa ela não consegue fazer ganhos pequenos, ela precisa de ganhos maiores. Então eu costumo brincar, o pessoal aí que é mais antigo, lembra daquele rádio de carro que você ficava girando o dial, né? Você ficava girando ele para um lado e para o outro até achar a sintonia perfeita. É isso que eu vou fazendo com meus alunos. A gente vai indo para um lado e para o outro, até a gente encontrar o ideal para ele, tanto de lucro quanto de prejuízo máximo que ele pode ter em um dia. Que sensacional, Marco. E me fala uma coisa aqui. Repete de novo sobre o seu sobre o seu webinário em dezembro, não é? Porque eu já estou super querendo participar, já quero levar. Uhum. Eu tenho certeza que vai querer ter essas informações que eu estou tendo aqui. Repete de novo aí as informações, o que vai ter lá. Fala para mim. Legal. O webinar ele vai ser no dia 6 de dezembro. Né, o link está aí na descrição pessoal, está aí embaixo. Ele vai ser um valor de R$57 a participação. E todos que se registrarem agora, eles não vão pagar. Tá? Vai ser de graça para todo mundo que estiver assistindo a entrevista contigo aí e fazer a inscrição agora, tá bom? A gente inscrição aí pro seu pessoal. Eu vou ter que parar, porque eu tenho que fazer a inscrição, daqui a pouco eu volto, né? Gente, sensacional, jura? Sim, a gente conseguiu abrir essa sessão para o pessoal que está assistindo a entrevista contigo aí, que está sendo bacana essa oportunidade que a gente está tendo de acesso, tá? Lá a gente vai falar sobre investimentos, né? Não somente sobre Forex, mas vamos falar sobre Forex e sobre independência financeira também e educação financeira. Tá? É muito importante, eu gostaria que o máximo de pessoas pudesse assistir. E por quê? A partir do momento que eu atingi a minha independência financeira, hoje eu trabalho por um propósito. Né? Para você ter uma ideia, um resumo bem curtinho da minha história, eu era funcionário público.
Eu ganhava relativamente bem, eu tinha uma carreira em que já era programado quando é que eu ia ser promovido, era por tempo. Né? Eu continuando onde eu estava, mais 3 anos eu seria promovido, mais 4 anos de novo, né? Assim que funciona o serviço público. Tinha uma aposentadoria para o resto da vida garantida, e eu saí porque eu cheguei num ponto que eu atingi minha independência financeira. Ou seja, não preciso mais fazer algo que eu não gosto para viver, eu posso viver do que eu gosto agora. Posso trabalhar por um propósito. E hoje meu propósito é ajudar outras pessoas a chegar nesse nível também. Né? É fazer com que outras pessoas possam vivenciar o que é ser independente financeiramente. E voltando, né? Ser independente financeiramente não é, não vou fazer nada, eu vou ficar com os pés pro alto no sofá. Agora eu trabalho com uma coisa que eu gosto, porque eu não preciso mais ficar aguentando encheção de saco, porque eu preciso do salário, porque eu preciso do emprego, porque eu preciso daquele dia, porque no outro dia eu faço tal coisa. Então, assim, nada como você ser livre para você poder fazer o que gosta, a hora que quer, e poder trabalhar verdadeiramente com o seu propósito, né? Imagina um cara que, de repente, é promotor público, o cara ganha lá 12, 15 mil reais de salário por mês, mas esse cara tem vontade, e eu tenho um cliente assim, inclusive, por isso que eu estou dando esse exemplo, né? Esse cara tem vontade de ser personal trainer. Ele é formado em educação física. Ele odeia o mundo do direito, mas ele é promotor, porque é um cara inteligente, ele fez a faculdade, estudou, virou promotor, mas ele fala, eu quero ser personal trainer. Quando eu tiver uma renda passiva de uns 15 mil por mês, e ele guarda um dinheiro alto com a gente, falou, quando eu tiver uma renda passiva de uns 15 mil por mês, eu vou virar promotor, eu vou virar personal trainer. Vou ganhar uns 3, 4 mil por mês, mas eu vou estar fazendo o que eu gosto. Adoro exercício, leio livros, me especializo e tudo mais, tal. Então esse é só um dos exemplos, né? Quantas outras pessoas não estão infelizes com o que fazem, mas precisam daquele dinheiro, né? Eu costumo brincar, eu acho muito bacana a gente fazer uma comparação com o ser humano na Idade Média, né? Se você for parar para pensar, na Idade Média não, muito tempo atrás, o ser humano ele caçava. Né? Até que ele chegou na conclusão de que, peraí, se eu pegar um animal e domesticar, eu tenho ele aqui perto para eu poder me alimentar. Eu não preciso ir até a floresta. Ao invés de eu ir até a floresta pegar a maçã toda hora, pegar a fruta, eu posso plantar uma árvore aqui. Isso é o que a pessoa faz quando ela começa a guardar dinheiro. Né? Quando você começa a guardar dinheiro, você está plantando uma árvore para que você não precise ir à floresta o tempo todo, para que você possa só esticar a mão para pegar a maçã. Entendeu? Então, isso é você se programar para ser independente financeiramente um dia. Sensacional, sensacional. Gente, então, para quem está ouvindo, veja, o webinário dele vai ser em dezembro, no dia 6 de dezembro. Dia 6 de dezembro. E ele vai ter um custo de R$57, mas para vocês que estão aqui agora, vai ser gratuito. Então, vai lá agora, a gente corre, se inscreve, chama os amigos que ainda dá tempo, que a gente vai continuar aqui batendo um papo. Gente, sensacional. E olha, isso de você trabalhar com propósito, ter propósito na vida e ter uma independência financeira para você fazer o que você gosta. Gente, é isso. Achei sensacional. Eu vou agora dar uma revisada aqui nos pontos que a gente se propôs a abordar hoje, para a gente dar mais algumas informações, dar mais umas pinceladas aqui em alguns tópicos que eu estou curtindo isso aqui. Então, assim, a gente falou que a gente vai abordar aqui, né, e abordar aqui, está abordando aqui, como você transformar as suas finanças pessoais através de um investimento Forex. E aí você estava, inclusive, falando da sua história, né? E que até me impressionou, tipo assim, pois é, então minha renda ficou não mais compatível apenas com o mercado brasileiro, vamos explorar aí. Gente, esse tópico, assim, me brilha o olho. Eu quero um dia também estar aí nesse ponto onde você chegou. Chegar. Não, em breve, porque agora aí, ó, não largo mais. E você tem mais algum
alguma coisa para adicionar sobre esse pontinho aí específico, mas alguma sim, dica? sim. Você falou, eu lembrei de um ex-aluno, porque eu acompanho eles por um tempo, né? Vou contar a história para você ver como o psicológico influencia e como é possível alguns ganhos, né? Então, normalmente a minha orientação, o meu curso ele tinha uma duração de 4 meses, agora com relação ao a colocar ele em vídeo, ele deve mudar um pouquinho, tá? Mas da metade do curso para frente, os alunos começam a fazer operação na conta de demonstração. Olha. Terminou o curso, eu falo, olha, continua mais 3 meses fazendo conta na conta de operação na conta de demonstração e eu vou te acompanhar. A gente tem a mentoria que vem após o curso, né, para todos os alunos que se interessam. Após esses 3 meses, eu falo para o aluno, coloca agora, né, você já operou 2 meses durante o curso, 3 meses depois do curso, conseguiu fazer lucro todo esse tempo? Não, consegui. Ótimo, pode colocar dinheiro real. Quanto? $100. Mesmo que você tenha $1.000, $10.000, 100, porque você precisa começar de pouco em pouco para você se acostumar com o dinheiro lá. Porque uma coisa é treino, outra coisa é jogo. O coração bate diferente quando o seu dinheiro real está correndo risco. Sim. Então você não pode colocar um dinheiro muito alto de cara, né? Coloca $100. Colocou $100, passou ali 3 meses operando esses $100 e teve lucro, tenta ganhar 20 centavos num dia, 30 centavos no outro, terminou o mês, ganhou lá $4. Poxa, mas $4 não é nada. Não, $4 é 4% de lucro. Você fez o que a poupança faz em um ano, em um mês. Então foi muita coisa. Você consegue fazer isso mais 2 meses seguidos? Vamos ver. Conseguiu? Ótimo. Agora você vai lá e coloca 500, agora você coloca 600, 1.000, vai aumentando de pouquinho em pouquinho. E por que eu digo isso? Aí eu lembrei do exemplo de um aluno, né, que me procurou chateado, falou, olha, eu tô meio chateado, eu queria falar contigo. Eu falei, fala, eu já consigo hoje compreender o que está acontecendo. Ele me falou o seguinte, eu coloquei, e isso 2 meses depois que acabou o curso, né, ele falou, eu coloquei $400, eu tinha $400 lá, e aí eu fiz uma meta para mim de transformar esses 400 em 1.000 em um dia. Né? E aí ele falou, eu transformei os 400 em 825. Ou seja, ele dobrou, ele teve um lucro de 100% em um dia. Aí ele falou, depois eu perdi todos os 825 e fiquei só com $20. Tô abalado, não sei o que fazer e tal. Falei, então, já começa com o puxão de orelha, né? Falei, primeiro ponto, não era para você estar operando dinheiro real ainda, certo? Pelo que eu me lembro do prazo, você é da última turma, ainda não deu o prazo. Primeiro ponto. Segundo ponto, era para você estar operando bem menos do que isso, tá? Porque aí a dor seria menor, né? O segundo ponto. Terceiro ponto, se você dobrou o dinheiro e depois perdeu quase tudo, praticamente tudo, é porque você não seguiu as minhas orientações de risco, né? Falei, agora vamos ao principal. Eu já imagino o que aconteceu contigo. Eu já sei mais ou menos o caminho quando acontecem essas coisas com eles, né? Você não está satisfeito com o seu trabalho, né? O que você faz? Aí ele, não, eu trabalho com telemarketing, eu odeio o que eu faço, eu não vejo a hora de sair disso, eu quero viver disso, quero viver de Forex e coisa parecida, tal, eu quero sair de lá. Eu falei, então, esse é o problema, né? Você está querendo transformar o mercado de renda variável, e o nome já diz, é variável, varia, no seu salário. Né? As pessoas não vivem de Forex. As pessoas utilizam o Forex para ganhar dinheiro um pouco mais rápido, para colocar esse dinheiro no investimento bacana de renda fixa, para os juros da renda fixa, que não depende de você, não depende do seu emocional, todo mês pinga quando é renda fixa. Para esses juros te sustentarem. O Forex ele é o acelerador da sua independência, ele não é a sua eterna independência. Por quê? Porque é variável. Imagina que você tem um custo de vida de R$8.000 por mês e chegou lá no dia 20 e você ainda não teve lucro nenhum. Você está operando no mercado de fora e você ainda não teve lucro. Você começa a entrar em parafuso. Você vai começar a fazer algumas operações que você não faria de cabeça no lugar. Porque está vindo aluguel, está vindo conta de água, está vindo conta de luz.
você começa a ficar preocupado. E aí, fazendo operações absurdas, é capaz de você ter prejuízos muito altos. Tá? Então, é um lugar onde você consegue... não sugiro que a pessoa de cara pense em viver disso e abandonar o seu emprego. Né? Eu não posso ser irresponsável a tal ponto. A pessoa, ela precisa o quê? Se ela começa de baixo, se ela fizer certinho, seguir os passos certinho, dá para ela viver de renda passiva em 3, 4 anos, no máximo. Olha. No máximo. Dá tranquilo, né? É só ela ir fazendo a coisa paulatinamente, de boa, tranquilo, sem nenhum desespero. Porque se você faz sem nenhum desespero, se você cresce com o seu dinheiro de pouquinho em pouquinho, o que vai acontecer? Você se acostuma a ver o seu dinheiro crescer. Uma coisa é você transformar e outra, né? Conforme o seu dinheiro vai aumentando, o seu lucro também vai diminuindo um pouco. Porque uma coisa é você pegar $1.000. Se você me der $1.000 hoje, eu faço outros 1.000 em um dia. Se você me der 10 mil, eu levo uns 3 dias. Se você me der $1 milhão, eu não faço outro $1 milhão em um dia. Porque você vai arriscar perder 1.000, todo mundo perde. Essa é a falsa sensação. Entendeu? Tem gente que coloca lá $100. Vou colocar $100. Aí ele transforma o 100 em 200. Ele acha que ele vai vender a casa dele, vai colocar $200 mil e vai transformar em outros 200 mil. É completamente diferente. Quando você tem 100, se você perder 15%, $15 não dói nada. Agora, se você perder 15% de $200 mil, e esses $200 mil eram o dinheiro da sua casa, aí é complicado. Então, o nosso ensino ele é bem responsável. Tá? Eu não prometo milagre aos meus alunos, a gente é bem pé no chão e bem realista, só que, se o aluno seguir tudo passo a passo certinho, não tem falha. Tá? Ele vai chegar num patamar muito bacana. Sim, e é onde a gente estava falando, né? Instrução, você ouvir, você prestar atenção, você fazer, seguir certinho, né? O que você tá falando. Gente, não tem erro. Paciência é um dom. Sim. E eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque aconteceu comigo. Eu conto para os alunos no começo do curso, né? Quando eu estava aprendendo, eu tive um mentor que me ensinou também, há bastante tempo atrás, né? Eu peguei R$40 mil e em 3 meses, pouco mais de 3 meses, eu transformei esses 40 mil em $500 mil. E depois, em 1 mês e meio, eu transformei $500 mil em R$4 mil. Então, olha a disparidade. Né? Então, eu sei o que eu estou falando quando eu falo para os alunos. Né? E aí, com 4 mil, eu comecei humildemente, não, eu tenho que fazer a coisa certinha, com paciência, com risco calculado, eu não posso entrar numa operação disposto a perder tudo para poder ganhar 100%. Né? E aí eu comecei a fazer a coisa da maneira correta, por assim dizer. Né? Então eu sei que, por mais que oriente, muitas vezes tem aluno que mete os pés pelas mãos. Né? Mas o aluno seguindo certinho todas as orientações, ele chega lá. Cara, sensacional. E é por isso também que é muito importante você ter lá na frente qual é o propósito, tudo isso que você estava falando antes também, toda essa organização da mente, essa paciência, essa calma, essa serenidade. Porque se você seguir uma trilha certinha, a gente tem certeza que chega lá. E eu vou pegar aqui esse gancho que você estava dando do seu aluno, que, né, atropelou ali, colocou um valor mais alto que não deveria, enfim, no momento que não deveria, na verdade. Não estava pronto. Boa, broncas são sempre construtivas. E eu vou aproveitar, vou juntar aqui com uma pergunta que o Gabriel mandou aqui para a gente, que está nos assistindo agora, que é: quanto de fundo é necessário para ter a renda passiva por volta de R$20 mil através desse tipo de investimento? Veja, ele já é uma pessoa aqui que me parece que está querendo se preparar corretamente para chegar lá. Exato, passo a passo, né? Eu costumo fazer o seguinte cálculo, e aí é um cálculo bem fácil e todo mundo pode adotar isso. É a regra que eu segui para a minha vida, né? Imagina uma rentabilidade de 0,5% em cima desse capital, do capital que você precisa. Então vamos lá. Alguém que quer 20 mil por mês,
de maneira segura, 100%, calmo e tranquilo, ele precisa chegar num valor em torno de 4 milhões de reais. Por que eu digo um valor de 4 milhões de reais? Porque com 4 milhões de reais, eu tenho clientes, né, que a gente gerencia o patrimônio deles também, só costumo falar, mesmo se esse cliente falar, não, eu quero enfiar tudo no banco, você vira uma categoria chamada cliente private. E o cliente private, ele consegue uma rentabilidade aí próxima de 1% ao mês. Então, se você tem 4 milhões, você ganha 40 mil por mês. Se você ganha 40 mil por mês, você não usa 40, você usa 20. Aí você tem um padrão de vida de 20 mil. Por quê? Os outros 20 têm que ser reinvestido. Porque no outro ano, para viver o mesmo padrão de vida que você vivia de 20 mil nesse ano, tem inflação. Você vai precisar de 20.500, 21. Só que você também não tem mais 4 milhões lá. Você passou o ano inteiro guardando 20. Então lá você tem 4.240. E agora você não ganha mais 40, você ganha 42 por mês. Então você pode ir lá e tirar 20.500, 21. Ou seja, quando você chega nesse nível de independência financeira, o seu dinheiro não acaba nunca mais. A não ser que você decida mudar de padrão de vida. Tá? Então, às vezes, parece muita coisa. O pessoal fala, não, mas 4 milhões é muito dinheiro e tal. É aí que entra o Forex. O Forex ajuda você a se alavancar nisso. Né? Imagina que você tem lá 100 mil reais investido. Mantém ali 80, 70 mil em renda fixa e pega 20, 30 mil para fazer operações. Lógico, depois de todo esse período que eu falei, né? Depois de todo o prazo. Curso, tempo em conta de demonstração, tempo com dinheiro menor, vai fazendo o dinheiro subir de pouquinho em pouquinho, né? Para você ter uma ideia do que é fazer o dinheiro subir de pouquinho em pouquinho, quando você faz esse passo a passo, você chega lá em 1 milhão de reais e você tem um prejuízo em um dia de 20 mil reais, não te dá desespero. Porque você enxerga isso como porcentagem, não mais como dinheiro. Você pensa o seguinte, bom, tive um prejuízo hoje de 2%, mas na maioria dos meses eu faço 3, 4, né? Todos os meses a gente ganha e perde, mas ganha mais do que perde. Você consegue ter essa serenidade, entendeu? Agora, se você de cara enfiou 1 milhão, porque era o que você tinha guardado e jogou tudo e perdeu 20 mil, você começa a entrar meio em choque. Fala, nossa, já foi 20, não tem mais tem 980. Esse que é o grande problema. Tá? E por que, voltando aí à pergunta do Gabriel, né? Por que um valor alto, Gabriel? Porque eu considero renda passiva uma renda que não dependa de você para nada. Ou seja, né, se você quiser ficar largado na cama o dia inteiro, sem fazer absolutamente nada, você continua ganhando esses 20 mil por mês. Isso é uma renda passiva de verdade. Tá? Porém, o que acontece é que quando você vai atrás dessa renda passiva usando renda variável, né, mesclando seus investimentos, renda fixa e renda variável, você consegue chegar mais rápido no valor da sua renda passiva e você não para nela, porque você já aprendeu. Imagina a seguinte situação, Gabriel, você virou trader, todos os dias você opera, você trabalha de 2 a 3 horas por dia, você ganha um dinheiro e você chegou aos 4 milhões de reais. Dificilmente, eu falo por experiência própria, porque é um mercado empolgante, viciante e apaixonante, dificilmente você vai falar, ótimo, cheguei no meu objetivo, a partir de agora eu vou parar de trabalhar, não faço mais nada e vou viver de juros. Pelo contrário, você vai continuar fazendo operação. É muito gostoso operar. Tá? E a sua renda vai aumentar cada vez mais. Tá? O brasileiro, ele tem um padrão muito baixo. Né? Então, ele não está acostumado a ouvir falar de valor alto, porque o nosso padrão é muito baixo. Eu vi uma vez o Tony Robbins falar que ele montou, quando ele começou a fazer sucesso, ele construiu uma casa que parecia um castelo na praia, que era fora de série. Né? Ele falou, cara, eu amava minha casa. Eu fui atender um cliente que a adega do cara era do tamanho da minha sala. Né? Aí ele fala no vídeo, né? Eu nem tomo vinho, mas eu queria ter uma adega daquela. E aí ele diz, eu saí de lá pensando, putz, eu moro numa favela, eu preciso trabalhar mais para morar melhor. Isso é mudança de padrão, né? A gente tem um padrão muito baixo porque nós estamos no Brasil. Né? Então, quando a gente fala de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, parece ser muita coisa. Né? Mas parece ser muita coisa por quê? Porque a gente vive num país subdesenvolvido e a maioria das pessoas não conseguem ter 5, 10 mil de salário. Né? Quanto mais tem um dinheiro desse guardado. Né? Mas um outro exemplo,
nos Estados Unidos, essa profissão, que lá é uma profissão, bem dizer, né? Trader, tem muita gente que nunca trabalhou na vida, sempre foi trader. Começou com... Eu tenho um sobrinho que eu ensinei ele com 14 anos, aliás, eu ensinei ele com 12, hoje ele está com 14. E ele vive disso. Ele opera o mercado, para eles é mais fácil ainda, porque eles não têm conta para pagar, então o lucro deles ele vem mais fácil, eles não têm preocupação. Né? Quando você tem lá os seus 30, 20, 40 anos de idade, você faz uma operação, e se ela leva 2 horas para fechar, já começa a te dar crise de ansiedade. Meu Deus, agora está no prejuízo, agora está no lucro, agora está no prejuízo. Sabe como meu sobrinho opera? Ele fica com o computador de um lado e ele fica com a televisão do outro jogando FIFA. Ele coloca a ordem, porque que nem eu te falei, as ordens podem ser automáticas, né? Você coloca a ordem lá e fala para o computador, quero ganhar tanto ou perder tanto. Se levar 3 horas para a ordem fechar, ele não esquenta a cabeça. Ele fica ali, tá ali jogando, olhando para a tela do videogame, de vez em quando ele olha para outra, tá, ainda não deu nem lucro, nem prejuízo. Agora a gente fica assim, putz, meu Deus do céu, será que eu saio antes da hora? Ai, tá estranho isso aí. Essa elucubração que a gente fica fazendo é o que impede, às vezes, a gente de ter lucro. Tá? Pra você ter uma ideia, uma corretora só, americana, ela tem mais traders do que tem no Brasil inteiro. Lá a coisa é bem mais pesada. Imagino. Nossa, que bacana. Gabriel, super obrigada pela sua pergunta. Valeu, nossa, Gabriel. Obrigadão. Que bacana isso. Veja, aqui continuando, então, né, a gente estava falando dos erros básicos, né, que a gente pode evitar, né, no Forex. Só um adendo, se me permitir. Ainda na pergunta do Gabriel, né, eu falo em renda fixa, Gabriel, porque quando você fala de renda variável, você não pode estabelecer um valor, porque ela é variável. Não dá para você falar assim, vou entrar no mercado de Forex para ganhar 10 mil por mês todos os meses. Sim. Aí seria renda fixa, não seria renda variável. O que vai acontecer é, o meu alvo é 10 mil reais por mês. Porém, vai ter mês que você vai ganhar 20, vai ter mês que você vai ganhar 7, vai ter mês que você vai ganhar 12, vai ter mês que você vai ganhar 4, tá? Mas você pode colocar um alvo. Agora, a renda variável não dá para tipo estabelecer. Não, meu salário em Forex, por assim dizer, é de 15 mil por mês. Tá? Por isso que eu jogo muito renda fixa. Tá? Porque a renda fixa ela te dá uma paz que permite com que você faça umas estripulias maiores, por assim dizer, no mercado de renda variável. Tá? Me parece bem claro assim, que é uma... Você tem que trabalhar na média, você tem que traçar umas metas e saber trabalhar na variação. Sim, ter meta, ter diário, tudo coisa que eu ensino o pessoal no curso, né? Você tem que ter um negócio chamado diário de um trader. Né? O que é o diário do trader? Você monta uma planilha de Excel, onde você coloca todas as operações que você fez durante a semana, e no fim de semana você vê aquilo que vale a pena continuar fazendo e aquilo que você deve descartar. Poxa, eu fiz a mesma coisa aqui 3 vezes e 3 vezes deu errado, eu nunca mais faço isso. Conforme você vai ficando um trader mais experiente, os seus erros vão diminuindo. Né? Você fez a coisa errada A. Nunca mais você faz isso. Nunca mais você perde dinheiro pelo erro A. Aí você comete o erro B. Poxa, nunca mais eu faço nem A nem B. Nunca mais eu faço nem A, nem B, nem C. Vai chegar um momento que você quase não erra mais. Tá? E aí é esse o momento que você está muito próximo de se tornar independente financeiramente. Sensacional. Essa planilha aí também é entrega no curso, certo? Isso, exatamente. É um material de apoio que a gente passa, inclusive para me ajudar a acompanhar o aluno e saber como estão os resultados dele. Gente, sim. Lembrando, pessoal, que a gente tem aí um webinário no dia 6 de dezembro, que é gratuito com ele, viu, gente? E então aí, como eu estava falando, que a gente falou de alguns erros, né, que a gente pode evitar, né, no mercado Forex. Você consegue me nomear um, assim, rapidamente? A gente já estava falando sobre eles anteriormente, mas me fala um, assim, bem claro. Sim, acho que o principal é não gerenciar o risco. É o principal erro. Não gerenciar o risco, porque o mercado de Forex... vamos ver como eu consigo explicar isso de maneira bem resumida. Existe um negócio na renda variável,
que chama alavancagem. Alavancagem é a corretora te dá mais dinheiro do que você tem. Então, aqui no Brasil, a gente tem... A corretora acho que não tem problema a gente nomear, porque não estamos em detrimento nem nada, né? A gente tem, por exemplo, a Clear, que ela dá 20 vezes de alavancagem quando você opera a Bolsa de Valores. Ou seja, se você tem lá R$1.000, a Clear deixa você mexer com até 20 mil. Aí a pessoa pensa, mas se eu tiver 20 mil e perder 2 mil, como é que eu faço? Eu só tenho 1.000? Se eu fizer uma compra de 20 mil, não posso perder 2 mil? Não vai acontecer. Porque o preço da ação se move de centavo em centavo. E quando você fizer uma compra de 20 mil, cada centavo que subir ou cair vai representar 30, 40, 50 reais de perda, assim por diante. E quando essa perda estiver muito perto de R$1.000, a corretora vai lá e tira você da operação. Ela fala, opa, se você perder R$1.000 em um, já não é dinheiro seu, é dinheiro nosso. A gente empresta 20 vezes o que você tem para você operar. Mas, se você perder mais do que você... Se você estiver muito perto de perder tudo que você tem, a gente corta você. A gente não deixa nem você encerrar a operação, a gente corta você. Que é o pessoal fala de chamada de margem. Tá? Então, imagina você ter 1.000 e poder operar 20 mil. É uma coisa... A alavancagem é como se fosse um pé de cabra, né? Você, com uma força pequena, consegue movimentar um valor alto. E aí ajuda muitas vezes, é uma faca de dois gumes, né? Ajuda muitas vezes as suas operações. Por quê? Se você tem R$1.000 e quer fazer um lucro de 1%, quer ganhar R$10, tem 1.000 e quer fazer 10. É uma coisa. Agora imagina você tentar fazer 10 usando 20 mil. O esforço é menor. Então eu comparo a alavancagem com um macaco que você vai levantar um carro, você só roda ali e levanta um carro de toneladas. Com um pé de cabra, você só faz uma força pequenininha e abre uma porta de um cofre. Só que tem o lado perigoso da alavancagem. A todo instante você tem que estar lembrando que você está operando um dinheiro que não é seu. E qual que é o problema disso? No Forex, a alavancagem do Forex, ela é de 500 vezes. A maioria das corretoras no mundo, elas te dão 500 vezes de Forex. Então, se você tem $1.000, você pode fazer uma operação de $500 mil. E aí? Né? E aí, imagina, para você ganhar $500 usando $500 mil, parece fácil, né? E $500 é 50% de lucro, porque na verdade você só tem 1.000. Os outros 499 é da corretora. E esse é o maior erro, é ficar deslumbrado com a alavancagem que os caras te dão e querer usar todo o dinheiro que eles colocam à sua disposição. Né? Por quê? Se você está fazendo uma operação usando tudo que eles te dão, você só tem 1.000, mas você está usando 500 mil, porque eles estão 500 vezes o que você tiver. Qualquer variação pequenininha contra você, se os 500 mil cair para 499, você perdeu todo o seu dinheiro. Porque daqueles 500 mil, só 1.000 era seu. E eles não vão pagar dinheiro para você, eles não vão colocar dinheiro deles junto com o seu prejuízo. Tá? Então, o maior erro do trader iniciante é esse, é não saber quanto de volume operar. Tentar operar o máximo que eles dão, sem ter noção de que a pessoa ela só enxerga que vai dar certo, né? Só que você tem que se preparar para caso a coisa dê errada também. Né? Eu costumo falar, você tem que ter... A primeira coisa que você faz quando você entra numa operação é colocar o cinto de segurança. Quando você entra no carro, a primeira coisa que você faz é colocar o cinto. Na operação também. Assim que você entra, você já tem que falar para o computador, para o robô, né? A gente chama de robô, quem controla as operações, né? Você já precisa delimitar para o sistema quanto que você está disposto a perder se você tiver errado. Né? Já parta da premissa, olha, pode ser, eu acho que isso daqui vai subir, estou comprando porque eu acho que vai subir. Sim. Mas pode ser que eu esteja errado. Se eu tiver errado, qual é o máximo que eu estou disposto a perder? E coloca lá. E quando der esse valor, o computador tira você da jogada. Você não perde mais do que isso. Se você falar, só quero perder $10, bateu $10, o computador te tira da jogada. Então você percebe que não tem como você perder todo o seu dinheiro se você seguir a coisa da maneira correta. Né? Só tem prejuízos muito altos quem enfia o pé pelas mãos. Perfeito. E então, mais uma vez, desculpa, e aí mais uma vez você ensina, você ajuda a gente nesse gerenciamento de risco, né? Exatamente. Eu foco muito nesse tipo de controle, tá? Não adianta querer ganhos absurdos, né? Por quê? Não, sabe, infelizmente, essa ideia de ganhos absurdos é o que queima o filme um pouco de Forex e até mesmo do Bitcoin. Por quê? São duas coisas que podem dar lucros absurdos. É possível.
Como simplesmente é possível, tem gente que simplesmente fala que faz isso e que faz lucros absurdos. Então, às vezes eu recebo cliente no escritório que eu falo para ele, olha, sem correr risco nenhum com o seu dinheiro, parte do seu dinheiro eu vou aplicar no Tesouro Direto, lá no seu nome, parte do dinheiro vai para um fundo de investimentos também com risco muito baixo, e uma parte pequenininha a gente vai operar no Forex para poder ajudar o seu dinheiro a crescer um pouco mais. Mas, se eu tiver prejuízo no Forex, o seu Tesouro Direto e o seu fundo cobrem esse prejuízo. Ah, legal, quanto que vai dar? Olha, a gente vai fazer uma média de 1,5% ao mês para você sem correr risco nenhum. O cara acha pouco. E assim, os bancos não chegam a 1. O banco hoje está dando 0,8, 0,7. Né? O cara acha 1,5 pouco às vezes. Ótimo. E aí eu tenho que dar para ele numa calculadora de juros compostos, o que é o 1,5, né? Pra você ter uma ideia, alguém que guarda R$500 por mês, tendo um lucro de 1,5%, chega a quase 4 milhões de reais em 25 anos. Ou seja, é uma previdência privada. É um plano de aposentadoria. Você guardar esse capital por um determinado período, né? E aí, às vezes, o cara sai do escritório e fala para mim, não, então eu vou falar com fulano que mexe com Forex e faz 15% ao mês. Eu falo, ele falou que faz 15% ao mês para você todos os meses e sem correr risco nenhum. Parece que tá dando certo e tal. Eu falei, então, vou te colocar de novo a calculadora de juros compostos para você ver o que é 15% ao mês. Se você pegar R$1.000, não é R$1.000 por mês. Pega só 1.000, coloca 15% ao mês, todos os meses, 15%. No outro mês tem 1.150, 15%, 15%, 15%. Uhum. Em 3 anos, os R$1.000 viram 4 milhões. Aí eu te pergunto, se existe alguém que consegue fazer isso, por que esse cara precisa de cliente? Por que ele não faz com o dinheiro dele? Por que ele não pega 100 mil emprestado no banco e faz 400 milhões para ele mesmo? Né? Então, não acreditem em milagres. Né? Eu não prometo milagres no curso. Eu só digo que com calma e com paciência, você consegue crescer. Um exemplo que eu dei para esse aluno, né, que eu conversei com ele, que pegou $400, transformou em 800, e aí depois ele acabou transformando os 800 em 2, né? Falei para ele, bom, agora que você não tem, em 20, né? Agora que você não tem quase nada, você consegue colocar mais 80 para completar 100? Não, eu consigo. Falei, legal. Olha que conta bacana. $100. Se eu falar para você, com esses $100, tentar fazer $1 de lucro em um dia, você consegue? Ah, eu acho que eu consigo. Consegue, né? Você transformou 400 em 800, tudo bem que depois você perdeu quase tudo, mas você conseguiu dobrar o capital. Então, assim, você sabe operar, você só não sabe gerenciar o seu risco, certo? Você consegue fazer $1, pegar $100 e transformar em 1? Ah, eu acho que eu consigo sim, tá? Você acha que você consegue fazer isso no outro dia e no outro? Ah, acredito que sim. Se você fizer isso, em um mês você vai fazer 20%. Porque $1 são 20 dias de operação, né? Se você fizer $1 todo dia, 20%. No outro mês você vai ter $120. Perfeito. No outro mês, você consegue fazer 1,20 por dia? 1% de 120 agora? Não, eu acho que eu consigo, tal. Perfeito. Se você manter essa média, os seus $100 vira R$1 milhão em 3, 4 anos. Olha só. Não é um negócio complicado. Perfeito. Você gerenciando o risco. Exato. Perfeito. Perfeito, Marco. Eu falei para ele, se você pode fazer 1 milhão em 3, 4 anos com calma, por que você quer fazer 1 milhão no desespero em 6 meses? Exato. Olha, sensacional. Eu quero, para a gente finalizar, a gente estava falando aqui das táticas que tornam, então, o Forex diferenciado, tão único, né? Que ele é tão diferente da Bolsa Bovespa, que é a bolsa aqui do Brasil. Me numera aqui, então, rapidamente, em tópicos, três táticas, assim, que são únicas do Forex, e que aí, para o pessoal saber mais, e para o pessoal, né, explorar mais, eles vão ser o webinário no dia 6, e depois o seu curso junto comigo. Primeiro ponto, ele é democrático. Como assim democrático? Você não precisa de muito dinheiro para operar. Ótimo. Que nem eu falei, com $100, até com 50, mas o ideal seria 100, vai. Nós vamos colocar até com $50, $100. Hoje dá 300 e poucos reais, quase R$400.
Com R$ 400, ou até com menos, R$ 200, você consegue fazer as operações. Você já consegue fazer as primeiras operações. Na verdade, eu digo até $50, $100, para você fazer algumas operações, né? Porque para fazer uma operação no Forex, você precisa de ter só $2. Né? Então você consegue operar com pouco dinheiro. Na Bovespa você não consegue. Né? Se para você comprar um lote padrão de ações, as ações elas têm lote padrões, é de 100 em 100. Você precisa comprar 100 ações. Você pega uma ação de R$ 30, é 100 vezes 30 para você operar. Se você tiver menos do que isso, você vai entrar no negócio chamado mercado fracionário. Se você tiver dinheiro para comprar 4 ações, 5, 6, você vai entrar no mercado que é difícil comprar e vender. Ótimo. Você não vai estar no mercado padrão. Então, com pouco dinheiro no Forex, você consegue operar. É o primeiro ponto. Segundo ponto. Bacana. Sim, segundo ponto. De diferencial do Forex, né? Ainda com relação a dinheiro, as taxas são muito menores do que as taxas cobradas na Bolsa Brasileira. Tá? Você vai ter, no máximo, sim, você vai ter a corretagem, que a corretagem deles, ela segue o tanto de dinheiro que você tem. Então, se você está fazendo uma operação pequena, você vai ter 10 centavos, às vezes, de corretagem. Se você estiver fazendo uma operação com 1 milhão, você vai ter $100, $500 de corretagem, é diferente. A corretagem ela é democrática. Né? Se você pegar no Brasil, não vou citar o nome da corretora, mas tem uma corretora que ela cobra R$ 15 por corretagem. Então, toda vez que você compra uma ação, você paga R$ 15. Quando você vende essa ação, você paga mais 15. Se você tiver R$ 1.000 ou 1 milhão, a corretagem deles é R$ 15. Né? Então, não é muito bacana quando você tem pouco dinheiro. Então, você precisa de muito dinheiro para mexer com a bolsa e você precisa de pouco dinheiro para começar a mexer com o Forex. E o terceiro ponto principal até, né? Na verdade, os três são extremamente importantes e mostram a vantagem, né? Legal. 24 horas por dia. Você pode operar a qualquer momento. A facilidade. Né? Você pode operar de dia, à noite, de madrugada, não tem um horário fixo. Então, independente de qual seja a sua atividade, você pode operar esse mercado. Que sensacional. Ó, para finalizar, eu vou aproveitar ali o segundo ponto que você mencionou aí, que é que não é tão vantajoso para quem tem pouco dinheiro no Brasil. O Nelson perguntou qual é o valor inicial para começar a investir com segurança. Então, está perguntando, né, no Forex. Sim, o valor mínimo eu costumo colocar como $100. O valor mínimo para você começar a investir com segurança. Né? Mesmo que você tenha mais. Para começar paulatinamente, aí, como a gente citou. Tá? Então, esse é o valor mínimo ideal. Por quê? Principalmente quando você é iniciante, você não faz só uma operação. Você faz, às vezes, 10, 15, 20, 30 em um dia. Né? Porque você está testando as suas habilidades ainda. Então, você precisa ter um pouco mais... na verdade, o mínimo são $2, né? Mas você precisa ter um pouco mais para você conseguir ter várias operações abertas ao mesmo tempo. Tá? Então, o ideal para você começar... E por quê? Para começar com segurança, né? Esses $100. Porque é algo que provavelmente não vai abalar a maioria das pessoas. Se você tiver com $100 e tiver um prejuízo de 10%, é muita coisa um prejuízo de 10%. Só que vão ser $10. Não dói tanto. Você consegue ter ânimo para ir atrás e recuperar isso. Por isso que é o ideal para começar e o mínimo também. Muito legal, muito legal. Obrigada, Nelson, pela sua pergunta. Obrigada, Marcos, pela sua resposta. Agora eu sou, assim, fã número 1 de Forex, honestamente, tá? Gente, vamos finalizar por aqui, tá? Eu queria agradecer de coração por todo esse conhecimento que você passou aqui pra gente, Marcos. Essas informações e da forma como você trouxe pra gente, simples, claro, de uma forma assertiva, é realmente, assim, muito esclarecedor. Então, é um tópico que, para mim, particularmente, era muito obscuro,
vou ser bem sincera. Sim. E agora está muito mais claro, através de toda essa sua informação, com uma comunicação muito, muito clara e muito assertiva. Parabéns e muito obrigada. Eu queria lembrar mais uma vez do webinário dele, que, Marco, né? Isso. Dia 6, certo? Dia E às 6 de 8 dezembro, horas. valor de R$57, e quem se inscrever agora, gratuito. Era isso que eu ia lembrar, galera. Galera, ó, vocês têm mais 1 minuto para se inscrever, enquanto eu finalizo aqui, falando que eu estou encantada, não só pelo seu tópico também, mas como que é, né? Quando alguém tem o domínio da comunicação e apresenta um tópico assim, como fica claro. E você trouxe um ponto que a gente acorda muito e vou levar aqui, vou deixar como gostinho para o pessoal que está acompanhando a gente. Você falou muito de ter um propósito, né? Ter uma liberdade financeira, e para você alcançar o propósito que você tem na sua vida, fazer o que você ama. A DDE Comunica é literalmente especialista em trabalhar isso, entender o propósito, para que você possa trabalhar em cima do seu propósito, o que você ama, para que você possa envolver mais pessoas e ser uma pessoa ainda mais feliz, mais equilibrada, mais tranquila. E aí, como o Marcos, com uma liberdade financeira, podendo trabalhar isso ainda melhor. Então, sim, Marcos, nesse sentido, sabe o que é curioso? Quando você faz o que você gosta, você ganha mais do que outros profissionais da mesma área. Né? Então, tem área que às vezes o pessoal acha que não ganha tanto, né? Sei lá, psicologia, nutrição, mas se você é um nutricionista que você é apaixonado por nutrição, você se especializa, faz curso e tudo mais, você ganha tudo que você faz com paixão, você ganha mais dinheiro do que aquelas pessoas que estão ali por necessidade, obrigação. Exato. Paixão vende, propósito vende, envolve. Então, se você ainda não sabe qual é o seu propósito, por que você está buscando algo maior para você, nos procura, a gente vai te ajudar, e aí o Marcos vai te dar a liberdade financeira para você fazer isso com ainda mais tranquilidade. Marcos, eu vejo você no dia 6, certo? Às 8 da noite. Pessoal, quero agradecer a presença de todos. Uma super boa noite para você, boa noite para todos aí. Agradeço Obrigadão, de coração. uma excelente noite para todo mundo aí também. Agradeço. Muito bacana a entrevista contigo. Obrigada, Marco. Um beijo. Tchau, tchau, querido.